Olá, o OAB Entrevista de hoje é sobre exame de ordem, uma avaliação essencial para o exercício da advocacia. E durante o programa nós vamos falar da história de criação do exame, como ele foi sendo trabalhado até os dias de hoje, além de conhecer o trabalho da Comissão Nacional do Exame de Ordem da OAB. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora OAB Entrevistas. E quem está aqui para conversar conosco sobre esse tema é o advogado e presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Rogério Varela. Seja bem-vindo, doutor Rogério. Muito obrigado. Doutor Rogério, vamos começar falando da essência do exame de ordem, porque as pessoas acreditam que concluir o curso de Direito por si só já torna a pessoa um advogado. E não é bem assim. Essa visão ela é bem equivocada. Existe advogado sem aprovação no exame de ordem? Sua pergunta é muito pertinente. A pessoa, ao terminar o curso de Direito, ele é bacharel ou bacharela em Direito. Ele não é advogado. Então, para efetivamente ser advogado, ele tem que ser aprovado no exame de ordem. Exame de ordem esse que já foi tido e havido como constitucional com relação ao regramento do artigo 5º da Constituição, inciso 13, que estabelece que cada profissão pode ter a sua regulamentação. Então, nós temos a regulamentação da profissão da advocacia e nessa regulamentação nós temos como requisito para acesso a essa profissão a aprovação no exame de ordem. Então, ele tem que fazer o exame, tem que ser aprovado para poder ser advogado. Até então ele é apenas bacharel em Direito e não advogado. Mas também, chegando a outra pergunta que você me formulou, pode existir sim advogado sem ter passado pelo exame de ordem. Fundamentalmente aqueles casos pretéritos ao ano de 1994, quando nosso exame se tornou obrigatório. Então, antes de 94, a advocacia ela poderia ser exercida sem a realização do exame? Haviam fundamentalmente dois modelos. Havia o modelo do exame, que era facultativo, e também havia o modelo da realização de um estágio supervisionado. E esse estágio geralmente era realizado no último ano do curso, ou nos 2 últimos anos do curso. Então, nessa perspectiva, as pessoas que se submetiam a esse estágio poderiam prescindir da prova da OAB. Com relação à imposição do exame de ordem, ele colabora para que a advocacia ela seja melhor preparada dentro da ótica de conteúdo? O que essa prova avalia? O exame de ordem, ele se mostrou uma necessidade para que nós pudéssemos prestar melhores serviços para a sociedade civil organizada. Então, era quase que um reclamo da sociedade, melhores profissionais mais preparados. Então, o exame de ordem foi uma medida de aferição, de uma certificação de qualidade estabelecido pela ordem para que nós pudéssemos colocar no mercado pessoas mais aptas para defender o direito das demais pessoas, dos seus constituintes, dos seus contratantes. Então, essa é a grande ideia do exame, de nós capacitarmos cada vez mais o nosso advogado para que ele possa prestar bons serviços à sociedade civil organizada. E o exame ele faz também com que as faculdades elas se preocupem com uma formação de excelência? Com certeza. É importante que se diga isso. O presidente Lamáquia tem trabalhado com muita simbiose entre duas comissões. A Comissão Nacional de Exame de Ordem e a Comissão Nacional de Educação Jurídica, porque um dos elementos centrais para que as faculdades possam ter uma boa avaliação na Comissão Nacional de Educação Jurídica é a nota conquistada por seus alunos no exame de ordem. Então, as faculdades começaram a se preocupar imensamente com a boa aprovação dos seus alunos no exame de ordem, porque sabe que se não tiverem uma aprovação, terão problemas também na Comissão Nacional de Educação Jurídica, que avalia os cursos de Direito do Brasil. Nós temos hoje mais de 1.300 cursos no Brasil. Ela avalia esses cursos de Direito e emite um parecer que é encaminhado para o Ministério da Educação. O senhor também é integrante da Comissão de Ensino Jurídico e, frequentemente, a OAB ela publica um ranking das faculdades às quais os alunos têm as melhores notas no exame e também dos alunos que têm as piores notas. A OAB, ela se preocupa, ela tem essa preocupação junto ao MEC com relação ao descredenciamento das faculdades? Ela interfere diretamente nisso? Interfere sim. Nós temos reuniões mensais onde os membros da Comissão de Educação Jurídica, de Ensino Jurídico, vão ofertar seus pareceres acerca
da qualidade dos cursos que são prestados. Então, são vários itens que são analisados, avaliados. A qualificação do corpo docente, se temos mestres, se temos doutores, o sistema de trabalho desses professores, se eles são de dedicação integral, se eles são horistas, isso é muito mal visto pela OAB, professores horistas, professores que não têm uma vinculação mais estreita com a instituição. O sistema de aprovação também no exame de ordem é um elemento também determinante para nós, para saber se aquela faculdade tem cumprido o seu papel de capacitação, de preparação para o futuro profissional da advocacia. Então, são elementos que são avaliados, é um conjunto de elementos que é avaliado, para que nós possamos, ao final, emitir um parecer pela continuidade do curso ou pelo seu fechamento. E isso é remetido para o Ministério da Educação e Cultura, para que se possa também lá, esse nosso parecer não é determinante, não é vinculativo, é um parecer opinativo, mas nós estamos num trabalho árduo, sob a presidência do Conselheiro Federal Marisvaldo, que é o presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico. Estamos fazendo um trabalho árduo no sentido de aumentar a vinculação dos nossos pareceres, solicitar do Ministério da Educação que cada vez mais leve em linha de consideração, leve em conta os nossos pareceres. Esses pareceres, eles são só enviados ou a OAB ela se reúne, existem encontros com o MEC, tem uma periodicidade para tratar desse assunto? É uma vez por ano? É a cada novo exame? Não. O que há periodicidade já ordinária é a reunião da Comissão Nacional de Educação Jurídica, né? Agora, quanto ao MEC, não. Nós temos solicitação de reuniões que são feitas quando se achar conveniente e oportuno. Doutor Rogério, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a OAB Entrevistas volta com um pouco da história de criação dos cursos de Direito no Brasil e do exame de ordem. Também vamos falar das alterações da legislação que levaram ao formato atual do exame. Não saia daí. Sem o exame de ordem não existe advocacia, mas nem sempre foi assim. Os critérios e requisitos para atuar como advogado foram sendo aperfeiçoados ao longo dos anos. E quem está aqui conosco conversando sobre esse assunto é o advogado e presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem da OAB, Rogério Varela. Doutor Rogério, vamos resgatar um pouco a história de criação dos cursos de direito, os cursos jurídicos aqui no Brasil. Os primeiros cursos nasceram ainda em 1827, em São Paulo e em Recife. Mas nessa época não existia exame de ordem. Ele foi criado só em 1963, junto com a lei federal que também criou a OAB. O que levou à criação do exame? É importante esse resgate histórico. Os cursos de direito do Brasil começaram porque era muito custoso para as famílias mandarem seus filhos, geralmente para Portugal, geralmente para Coimbra, onde faziam as suas formações e depois regressavam para o Brasil. Então foi necessário fazermos curso de Direito no Brasil para que nós tivéssemos uma possibilidade maior das pessoas formarem os seus filhos, formarem os futuros profissionais na nossa terra. A necessidade do exame de ordem foi constatada com o passar dos anos. Não foi logo da implantação dos cursos de Direito que se viu a necessidade da implantação desse exame. O exame se mostrou necessário quando a sociedade verificou que havia um crescente do número de advogados, um crescimento claramente firme e forte a partir da segunda metade do século passado. Então nós precisamos ter um atestado de qualificação dos profissionais que eram formados. Nós tínhamos que ter uma qualificação melhor desses profissionais. E aí foi adotado esse modelo de nós termos um exame de ordem instituído pela OAB. O senhor até falou no primeiro bloco, né? Antes de 1994, não existia o exame de ordem, né? Mas eu sei que quando da criação do exame, ele não era obrigatório. Ou o aluno fazia esse estágio, como o senhor falou, ou fazia a prova. O que deu errado nesse modelo? Porque hoje não é mais assim. O que deu errado nesse modelo de ou estágio ou prova de exame? Eu penso que tudo são etapas, é um momento de transição, é um processo. Então, no primeiro momento desse processo, nós tivemos a prova como sendo uma faculdade de agir, uma facultas agendi, uma opção, não uma obrigatoriedade. Ocorre que não eram raros os casos em que se chegava ao conhecimento da ordem de que os estágios não eram necessariamente bem conseguidos, que os estágios não eram necessariamente supervisionados. Então,
por vezes até se chegou a informação, a ordem, que os estágios, em alguns casos, eram meros simulacros de estágios, em algumas situações. Né? Então, a pessoa tinha um amigo que tinha um escritório, tinha um amigo que tinha comando jurídico em alguma repartição pública, e essas pessoas assinavam apenas as peças, mas sem efetivamente ter um trabalho de preparação, de capacitação para a advocacia. Então, a OAB, constatando a fragilidade de algumas dessas pessoas que eram formadas nesse modelo de estágio supervisionado, optou, e acho que fez muito bem, optou por estabelecer a obrigatoriedade do exame. Então, é um processo. Nós começamos lá, como você fez esse belo resgate histórico dos cursos de Direito do Brasil quando foram instalados, sem ter exame de ordem, passamos para um momento intermediário em que o exame de ordem era facultativo e chegamos ao modelo atual, que o exame de ordem volta a ser obrigatório. E aí o senhor disse que foi a partir de 1994. Houve estudo, houve reuniões. Como foi esse estabelecimento da obrigatoriedade do exame a partir de 1994? A OAB fez vários e vários estudos, várias e várias reuniões, no sentido de que acreditava-se naquela época, e hoje cada vez mais essa tese se consolida, que era importante para a sociedade civil organizada que nós tivéssemos um filtro, tivéssemos um processo de decantação, de separação dos profissionais que de fato bem se prepararam para o exercício da advocacia e aqueles que ainda não se prepararam de forma adequada, que podem se preparar e fazer o exame subsequente, podem fazer outros exames. Mas era importante que nós tivéssemos essa proteção, essa barreira protetiva para a sociedade, já que o advogado lida com o direito das pessoas, lida com a liberdade das pessoas, lida com o patrimônio das pessoas, é uma profissão de suma importância para a vida da sociedade. Então vamos falar do exame propriamente dito. O senhor pode explicar para a gente como é o processo de participação no exame de ordem? Nós temos os alunos que já podem até se inscrever nos 2 últimos períodos dos seus cursos, ou os já bacharéis que também podem se submeter ao exame. Então, eles se submetem ao exame fundamentalmente nos 2 últimos períodos do curso e quando já são bacharéis. É importante aqui um alerta. Muitos alunos querem fazer a inscrição antes dessa data. É natural, é compreensível a ansiedade do aluno, mas é importante que seja registrado que o edital proíbe, o edital é proibitivo disso. O edital, inclusive, diz que você não pode prestar informações falsas para a OAB ao se inscrever antes dos 2 últimos períodos de seu curso. Isso vai ter repercussões, até de natureza, pode ter, em tese, repercussões de natureza penal, pode ter repercussões de natureza de idoneidade moral para que você possa aceder à sua carteira da ordem. Então, é importante que o alunado saiba que ele só pode fazer o exame ou nos 2 últimos períodos do curso ou quando já formado em Direito. O senhor falou dos 2 últimos períodos do curso. O curso de Direito ele tem quantos semestres? Via de regra, ele tem 10 semestres. Mas nós temos faculdades em que esse número de semestres é majorado para 12. Em algumas faculdades à noite, Brasil afora, nós temos o curso de Direito com 12 semestres. Então, por isso que a gente faz sempre esse registro. Ele tem que estar nos 2 últimos semestres. Na faculdade em que temos 10 semestres, ele deve estar no 9º ou no 10º semestre para poder fazer a prova. Na faculdade em que nós temos 12 semestres, ele deve estar ou no 11º ou no 12º semestre. E quais são os critérios para aprovação no exame? Como é elaborada a prova do ponto de vista de conteúdo? A prova ela é uma prova panorâmica, se eu posso usar essa expressão. Uma prova que busca verificar a compreensão de conteúdo que é ministrado ao longo de todo o curso. Então, nós temos muitas disciplinas contempladas em 80 quesitos e o aluno tem que, para ser aprovado, tem que acertar pelo menos 40 quesitos, isso na primeira etapa. A primeira etapa é uma etapa mais geral de conhecimentos gerais. Depois, ele vai para uma etapa mais específica, onde ele vai demonstrar um conhecimento mais aprofundado na elaboração de uma peça prática e de respostas de uma temática que ele opta por se inscrever. Direito penal, direito do trabalho, né? Então, direito civil. Então, ele tem essa opção
para aquela matéria ou aquela temática que ele tem maior domínio. Existe um limite de tentativas para a prova? Não, nós entendemos que não há possibilidade ou adequação de estabelecermos um limite de tentativas. Até porque há um mandamento constitucional que nos diz que ninguém pode ter uma pena perpétua. Se nós estabelecêssemos um limite de tentativas para aquela pessoa que chegou ao limite sem aprovação, estaríamos a estabelecer para essa pessoa uma pena, quase que uma pena perpétua, fazendo uma analogia, quase que uma pena perpétua, alijando essa pessoa do mercado de trabalho. Nós entendemos que ele deve se capacitar mais para fazer o exame seguinte. Então, nós temos vários e vários exemplos. Nossos dados estatísticos demonstram que várias e várias pessoas passaram depois de muitas tentativas. Então, o que eu posso é apenas louvar o esforço dessa pessoa. O que a gente deve é louvar, prestigiar e aplaudir o esforço dessa pessoa que não desistiu, foi persistente e foi se capacitando mesmo diante de alguns insucessos anteriores. Doutor Rogério, muitas pessoas têm comparado o exame de ordem a uma prova de concurso público. O senhor acredita que apenas o conteúdo aprendido na faculdade ele é possível para conseguir essa tão sonhada aprovação no exame de ordem? Os cursinhos preparatórios, eles são importantes? Veja, além de estar atualmente na Comissão Nacional de Exame de Ordem, eu sou advogado e professor. Então, eu estou na comissão, mas eu sou efetivamente advogado e professor. Então, eu sei a realidade cotidiana das nossas faculdades, eu sei da realidade cotidiana dos nossos alunos. Então, o aluno que é dedicado, que é esforçado, ele não vai ter dificuldade de ser aprovado no exame. O aluno que leva o seu curso com mais seriedade, desde o início com muito afinco, com muita determinação, será aprovado. Os cursinhos são importantes para um reforço de capacitação naqueles casos do aluno que não conseguiu, por forças próprias, se capacitar. Aquele aluno que não teve condições, às vezes, do dia a dia, de ter uma dedicação mais integral, mais exclusiva para o curso de Direito. Às vezes tem que conciliar trabalho com a educação, com a sua formação acadêmica, e isso, às vezes, traz algumas dificuldades e essas dificuldades podem ser minimizadas com os cursinhos. Mas eu quero fazer um registro. Boas faculdades, com alunos bons, alunos dedicados, têm índices elevadíssimos de aprovação, fazendo, nesse caso dessas boas faculdades, prescindir da necessidade dos cursinhos. E para finalizar esse bloco, a gente sabe que a realização do exame, a prova do exame de ordem, ela tem tido um baixo índice de anulação de questões. A que se deve isso? É hercúleo da OAB e nós temos agora, nesse momento, nessa quadra histórica, o apoio da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós temos um trabalho feito, digamos, a 4 mãos, entre a OAB e FGV Projetos, onde nós tentamos fazer as melhores questões possíveis. Nós temos um banco de dados, esse banco de dados é sempre revisado pela OAB, é sempre revisado pelos professores da OAB e pelos professores da FGV. Então, nós temos um índice baixíssimo de anulação de quesitos. Nós temos um dos menores índices do Brasil. É bom que se registre isso. Nós estamos falando de uma das provas mais importantes do Brasil. Nós estamos falando de uma prova que tem, com a frequência periódica de a cada 4 meses, nós temos mais de 120, 130 mil candidatos. E nós temos um índice de anulação de questões baixíssimo, que margeia 2%. Nós fizemos agora um livro sobre o exame de ordem em números. E nós constatamos lá que o índice de anulação de quesitos, ele é insignificante, ele é irrelevante dentro do contexto da magnitude e da grandiosidade do exame. Doutor Rogério, nós vamos para mais um intervalo agora. E no próximo bloco vamos falar sobre o trabalho realizado pela Comissão Nacional do Exame de Ordem. Voltamos já. A Ordem dos Advogados do Brasil tem dezenas de comissões para tratar dos mais variados assuntos pertinentes à advocacia e à sociedade. Uma dessas comissões é a Comissão Nacional do Exame de Ordem.
E quem está aqui para falar sobre isso é o presidente dessa comissão, o advogado Rogério Varela. Doutor Rogério, vamos falar sobre o exame de ordem unificado. Ele nem sempre foi unificado, passou a ser a partir de 2010. Como foi esse processo? O que é o exame de ordem unificado e como era antes? Antes, cada estado da federação podia fazer o seu exame, né? Então, as comissões estaduais de exame de ordem é que eram responsáveis por comandar os seus exames dentro da sua territorialidade. Acontece que a gente constatou que o que se exige do advogado do Acre é de ser a mesma coisa exigida do advogado de São Paulo, do Recife, da Bahia, ou seja, do Brasil todo. Então, nada mais razoável que nós tivéssemos um exame único, um exame unificado da OAB. E por que constatou-se isso em 2010? Foram ao longo dos anos? Por que o marco foi 2010? Nós constatamos ao longo da aplicação das provas já obrigatórias a partir de 94 até 2010, que haviam seccionais que estabeleciam provas mais difíceis, outras seccionais que estabeleciam provas extremamente fáceis, e isso estava causando uma diferença de capacitação dos nossos profissionais. Então, para que a gente tivesse uma capacitação mais homogênea Brasil afora, nós estabelecemos o exame unificado. Nos últimos anos, o exame de ordem ele passou por diversas mudanças, tanto na forma quanto no conteúdo. Disciplinas como Direitos Humanos e Filosofia do Direito entraram no programa. Muitos candidatos também solicitaram uma adequação no número de questões por conta do tempo. Qual foi o saldo dessas mudanças? Deixou a prova mais competitiva, mais prática? O saldo é muito positivo. Nós temos a incorporação de matérias, de disciplinas que são importantíssimas, relevantíssimas para o nosso dia a dia da advocacia, para a sociedade. A exemplo dos direitos humanos. E outro saldo positivo, outro aspecto positivo, é justamente a diminuição do número de quesitos. Nós tínhamos uma prova com 100 quesitos e reduzimos a prova para 80 quesitos. Número mais do que suficiente para que nós pudéssemos ter uma aferição desse candidato e com um tempo hábil necessário e suficiente para que ele pudesse fazer o exame, sem atropelos, né? Ele tem mais tempo para se dedicar a cada quesito, porque os quesitos estão cada vez mais reflexivos e nós precisávamos de um tempo adicional e esse tempo adicional foi conquistado com a supressão dessas 20 questões. Isso interferiu ou não no número de aprovados? Não, o número tem se mantido bem homogêneo, né, nos últimos anos e nos últimos exames, né? Nós temos uma ideia de que as faculdades têm se capacitado e esse número cresça com o passar dos anos. Agora, falando diretamente da comissão a qual o senhor preside, qual tem sido o foco de atuação da Comissão Nacional do Exame de Ordem? Veja, nós temos 2 órgãos da OAB que interagem com relação ao exame de ordem. É um assunto tão caro, tão importante, tão relevante para a ordem, que nós temos 2 órgãos. Nós temos a Coordenação Nacional do Exame de Ordem, muito bem coordenada pelo Dr. Felipe Sarmento, que é nosso secretário-geral da OAB e conselheiro federal por Alagoas. E nós temos a Comissão Nacional de Exame de Ordem. Então, são os 2 órgãos que trabalham unidos para que nós tenhamos o melhor exame de ordem. A Comissão Nacional de Exame de Ordem tem um trabalho de interface com as comissões estaduais. Nós estamos nessa comunicação com as comissões estaduais para que as comissões estaduais se sintam municiadas de informações, se sintam guarnecidas pela Comissão Nacional, que trabalha conjuntamente com a Coordenação Nacional. Para a gente encerrar a nossa conversa hoje, o que o senhor diria para um candidato que está prestes a fazer a prova do exame de ordem? Primeiramente, que ele entenda o exame de ordem com mais tranquilidade. Geralmente os alunos entendem o exame de ordem quase que como um tabu, como uma barreira, e eles têm que ir para a prova mais serenos, mais tranquilos. Isso vai ajudar imensamente para que eles compreendam que ali é uma etapa que eles irão enfrentar e que muito provavelmente, se tiverem se dedicado, irão ultrapassar. Então, a questão psicológica no exame de ordem, ela é determinante. Os estudos mostram isso para que eles tenham êxito e aprovação. Além disso, é necessário e central que ele estude, que ele se dedique, que ele faça uma boa revisão das matérias assimiladas ao longo de 5 anos de curso ou 6 anos de curso. Então, é importante que ele faça toda uma preparação para o próprio exame. Até porque é só o começo, né? Depois da prova... Depois da prova, ele vai continuar estudando mais e mais
A advocacia é uma profissão que você nunca deixa de estudar, nunca deixa de se preparar. Então, é só o começo de um contínuo de estudo. Ótimo. Doutor Rogério, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também o Facebook do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.